O papel da forma na jornada para o sem forma. Na obra de Rohit Mehta, a meditação não é vista como uma fuga da realidade ou um esvaziamento forçado da mente, mas como uma ciência exata de direcionamento da consciência. Para o autor, a mente humana opera através de imagens, portanto, tentar ignorar essa natureza logo no início da prática é um dos maiores obstáculos para o meditante. Mehta defende a meditação com semente, Sabiji Yoga, onde um objeto, símbolo ou forma pensamento serve como suporte necessário para estabilizar o sistema nervoso e a psique, servindo de ponte indispensável para, futuramente, alcançar o estado de consciência sem forma. Do livro A Ciência da Meditação, Rohit Mehta. Em qualquer ato de meditação, com ou sem método, o ponto de partida tem que ser uma imagem. Pode ser a imagem de um guru ou um instrutor, ou pode ser a imagem de uma virtude particular em ação, podem ser também imagens evocadas por algum mantra. Muito ouvimos falar sobre meditação como sendo um ato de observar o processo do pensamento. Em qualquer observação, deve haver algo para se observar. O que é que se observa na observação do processo de pensamento? Certamente que deve ser a forma pensamento ou a imagem criada pela mente daquele que observa. Não se pode observar o que não tem forma. Não se precisa possuir poderes ocultos para se observar as imagens da mente. Quando se visualiza alguma coisa, se essa coisa é clara e vívida, então o cérebro e o sistema nervoso imediatamente entram em atividade. O cérebro percebe a imagem, considerando-a como algo que está de fato acontecendo no plano físico. O movimento no sistema nervoso é prova da visualização de uma imagem intensa. Aliás, quando criamos uma imagem vívida, nós a experienciamos como se de fato a estivéssemos vendo ou sentindo. Se a imagem não for vívida e forte, ela mal serve a qualquer propósito, quer seja para a meditação, para sustentar ou para modificar os padrões de comportamento. Assim, uma imagem vívida e forte é necessária para ambos os propósitos. No movimento mais profundo da meditação, a imagem pode e deve ser abandonada, mas o começo tem de ser com uma imagem. Por imagem, não queremos dizer ídolos físicos. Algumas pessoas começam a meditação com ídolos, e outras com imagens mentais. Mal existe qualquer diferença qualitativa entre os dois. Como e quando as imagens são abandonadas na experiência da meditação será discutido posteriormente. Mas, antes de a imagem ser abandonada, deve haver primeiramente a formação e criação de uma imagem. Quando dizemos que estamos meditando sobre uma ideia, trata-se, na verdade, da imagem formada pela mente. A pessoa deve começar com a forma antes de passar para o sem forma. Nossa primeira preocupação é com a forma, sua criação e sustentação, antes de prosseguirmos para a experiência do sem forma. Na visualização vívida e forte, a pessoa vê a imagem que pode observar. A imagem pode ser visual ou pertencer a qualquer outro sentido, seja audição, tato, olfato ou paladar. Observar o objeto ou acontecimento fortemente imaginado não requer quaisquer poderes superfísicos, tais como a clarividência.
Na verdade, a experiência forte e vividamente imaginada pode ser tão real que a pessoa possa observá-la como se ela realmente estivesse acontecendo no plano físico. Em nossas práticas meditativas comuns, reclamamos de nossa incapacidade para nos concentrar ou reter alguma ideia por qualquer extensão de tempo. Isso significa que a nossa imagem mental escapa e que não somos capazes de retê-la. A pessoa pode reter somente uma forma, e a forma de uma ideia é a imagem. Tentamos nos concentrar na ideia, e tal concentração parece não fazer efeito, ela cria tensão e extenuação. Ernest Wood diz que a concentração deve ser a atenção sem tensão. Nossos esforços para reter uma ideia sem lhe dar uma forma definida e vívida estão fadados a serem inúteis. Se apenas empregássemos o mecanismo construtor de imagem para os propósitos da concentração, facilmente seríamos bem-sucedidos, sem criar qualquer tensão. A concentração deve ser um ato de atenção, e esse ato torna-se fácil quando se dá uma forma, em termos de imagem, à ideia vaga e abstrata. Iniciar a meditação sem a criação de uma imagem vívida e clara é estar perdido em pensamentos vagos e inconstantes. A nossa meditação comum não é nada além disso, ou pode ser algo como um emocionalismo induzido. Isso não é meditação. Patanjali explica dharana como percepção extensiva e meditação, ou dhyana, como totalidade de atenção. O segredo da atenção tranquila jaz na construção da imagem. É mais fácil observar uma imagem do que uma ideia abstrata. Conclusão da imagem como instrumento de Samyama. A conclusão de meta é profundamente técnica. O sucesso na meditação depende da qualidade da construção mental inicial. Ao transformar o abstrato em uma imagem multissensorial, que pode ser vista, ouvida ou sentida, o praticante envolve todo o seu sistema nervoso no processo, eliminando a fadiga causada pelo esforço de concentração intelectual. Segundo os estudos anteriores de meta sobre o conceito de Samyama, esse foco intenso em um objeto é o que permite penetrar em sua essência profunda. Portanto, a forma não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta científica que, uma vez dominada e tornada vívida, serve como o trampolim necessário para o salto em direção ao silêncio e à vacuidade consciente.